Senhor, nós clamamos a Ti, entregamos a Ti, Senhor, essa live, entregamos a Ti, Senhor, esse povo que está aí, esse povo que tem sido alcançado, Senhor, em várias partes do mundo. Que o Senhor venha nos inundar com as águas do Seu Santo Espírito. Que o Senhor possa inundar. Ó Senhor, venha inundar todo o Seu poder sobre as nossas vidas. Vem nos consumir, Senhor, com o Seu poder. Sim, Senhor, faça a Sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, e que a Sua glória futura seja maior que essa que está aqui conosco hoje. Que o Senhor possa, Senhor, levantar Seu estandarte sobre este lugar, Senhor, o Seu poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Clamamos a Ti, Senhor, no Teu nome, no Teu nome, no Teu nome. Oh, aleluia. Bom dia, shalom. Estamos aqui nessa live hoje, cheios de temor e tremor diante do Senhor, cantando esse hino, faça como queres, Senhor. E essa deve ser a oração da igreja nesses dias. Senhor, faça a Sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E que o Senhor possa agora, nesse momento, estar inundando o seu coração. Sei que há muitos intercessores de plantão, esses que vão chegando, né? E já vão estar orando por essa live, porque não é fácil estar aqui diante de vocês com a incumbência que o Senhor tem nos dado esses dias de orar, de interceder, no meio de um momento em que o mundo passa por uma transformação tão grande e que precisa que a igreja esteja alerta, a igreja precisa está com os olhos abertos, o coração em Deus, e a igreja precisa se levantar como nunca se levantou antes. Nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, de todas as maneiras, e a igreja precisa estar alerta. E eu quero dizer, nunca a igreja esteve tão desfalecida e tão adormecida como estamos nesses dias. E o Senhor tem levantado profetas em todos os lugares, dizendo, desperta, igreja minha, desperta. Então, essa manhã, nós estamos aqui, novamente, com aquela palavra que o Senhor nos deu no dia 4 de novembro, quando o Senhor disse que viria sobre Goiânia com juízo e com glória. Juízo para aqueles que têm feito da sua casa uma chacota, têm feito da sua casa um lamaçal. E aqueles que têm segurado a tocha da oração acesa e têm permanecido fiéis, apesar de todos os bombardeios, apesar de todas as tribulações, a esses o Senhor trará glória. E o Senhor falou primeiramente aos cantores. E eu quero dizer aos irmãos que eu não estou aqui me colocando na postura de uma profetisa de Deus, uma profeta. Olha, eu sou profeta. Amados, é como eu disse. Deus levanta pessoas conforme a necessidade dele, e aqueles que têm o dom não estão dando o dom de acordo, que precisa ser servido à casa do Senhor. Às vezes Deus levanta uma mulher como eu, uma dona de casa, para estar falando coisas que talvez alguém que tem o dom de profeta deveria estar alerta e falando.
porque o Senhor tem 5 ministérios: pastores, mestres, apóstolos, evangelistas e profetas. Então Deus trabalha com a sua potente mão sobre a igreja, os 5 ministérios, mas nunca esses 5 ministérios têm estado tão decaídos como estão nesses dias. Apóstolos falsos, profetas falsos, evangelistas que já não evangelizam mais, mestres que já não ensinam mais, pastores que já não cuidam mais das ovelhas. Estamos vivendo dias difíceis e o Senhor está tocando sua trombeta nos 4 cantos da terra. E hoje a palavra é direcionada aos profetas verdadeiros e aos falsos que estão contaminando a casa de Deus. E o Senhor começa aqui no livro de Joel dizendo: o Senhor enviou essa mensagem a Joel, filho de Petuel. A primeira coisa que eu quero dizer: aqueles que têm o dom de entregar recados do Senhor. Eu quero dizer uma coisa a você. A primeira coisa que temos que perceber é que nós não podemos ir no nosso nome, que nós não podemos entregar um recado se Deus não nos mandou entregar. O Senhor enviou essa mensagem. Outras traduções diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. As pessoas são incrustadas com o dom pelo Espírito Santo de Deus. Não é para servir a si próprio, não é para levar vantagem sobre isso. O dom profético, como o dom pastoral, o dom apostólico, né? O ministério apostólico, não é para servir a nós mesmos. Tudo isso é por causa da igreja. O Senhor levantou isso, não é para mim ganhar dinheiro, não é para mim sair fazendo coisas erradas em benefício próprio. Cada dom é dado para que a igreja seja edificada, fortalecida e levantada pelo poder de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Estremeça diante do Senhor. Porque no dia que eu vi aquela explosão, aquela visão, como uma bomba atômica explodindo, ele disse: virei sobre os cantores, aqueles que eu coloquei o dom e tenho emprestado esse dom para louvar a Satanás, a serviço do diabo, para destruir o meu povo. Então, tanto quem empresta a voz e canta, como aquele que escuta, estão debaixo do juízo de Deus. Você que gosta dessas músicas mundanas, entra no seu carro, você que domingo está na igreja, entrou no carro, você já coloca, não vou citar nomes, mas você começa a ouvir música do mundo. Deixa eu dizer uma coisa: conserte sua vida, porque o que eu vi é terrível, não desejo isso para ninguém. E o Senhor disse aqui em Joel: escutem bem, anciãos, ouçam todo o povo. Já aconteceu alguma coisa assim nos seus dias e nos dias dos seus antepassados? Contem isso aos seus filhos, e que ele contem aos seus filhos, e falem às gerações seguintes. Deus está falando: o povo começa a juntar os seus filhos, reúnam em casa, começa a dizer aos seus filhos: Jesus está voltando. Começa a família se reunir e dizer: Jesus está voltando. E ele disse: eu estou dizendo isso, chorem, acordem e chorem, porque tudo está sendo destruído. Um grande exército invadiu a minha terra. É um exército poderoso que não se pode contar. Os seus dentes são afiados como os de leões, e as suas presas como de uma leoa. E eles acabaram com a minha vinha. Um exército satânico, um exército infernal está se levantando na terra. E o Senhor disse: estão acabando com a minha vinha. Que tipo de demônios tem vindo hoje à casa de Deus? A internet, ela é uma bênção quando se coloca aqui, ó, para mim estar falando com vocês. Mas, amados, os jovens, os adolescentes,
Os adultos, 90% do tempo deles hoje é de frente a essa câmera que aqui está, ou assistindo vídeos besta de TikTok, Reels. É umas bobagens tão grandes e 1 minuto tem destruído a vida de várias pessoas. Vídeos de 1 minuto destruído a vida das pessoas. Mas eu quero hoje chamar a atenção daqueles que têm o dom profético. Porque se existem falsos profetas, é porque existem os verdadeiros. Se os falsos estão rondando a casa de Deus, é porque existem os verdadeiros, mas estão acovardados, intimidados, guardados em quartos escuros de depressão, porque querem entregar o recado e não lhes são permitido entregar recado, porque hoje a igreja moderna não se pode profetizar. Os líderes não acreditam mais em profecias. Então, deixa eu dizer uma coisa àqueles que são verdadeiros. Chegou a hora de sair das covas. Chegou a hora de sair dos quartos escuros de depressão. Levantar a tocha da oração. Sair e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E quero dizer a você, nós estamos paralelamente juízo e glória. Há um avivamento satânico, como o Senhor disse, um grande exército invadiu a minha terra, é um exército poderoso, tem dentes como de leão e bravos como uma leoa quando está caçando a sua presa. Não se deixe enganar, Satanás não está brincando. Vocês não têm noção do que está acontecendo na terra para aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor. E esse próximo ano, você que está aí mentindo para a igreja, vamos projetar 2022, fecha essa agenda sua, para de querer manipular a obra de Deus, deixa Deus projetar o ano de 2022 na sua igreja, porque ele já está projetado no céu. Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito do Senhor. Vocês estão achando que vai ser coisa diferente e que coisas boas vão acontecer? Não vai não, meus queridos. Esse lockdown passado, essa coisa desse vírus maldito na terra, isso foi apenas um pequeno treinamento para o Senhor ver como está o nível da igreja, é um termômetro para medir como nós estamos, e nós falhamos. Muitos tomaram bomba, como falava na minha época. Muitos tiraram 0. Porque ao invés de vir para dentro da igreja e se derramar, como o Senhor está dizendo aqui, chorem de tristezas, fiquem de luto, como a jovem que chora a morte do seu noivo antes do casamento. Já pensou uma noiva que está com o enxoval pronto e o noivo morre? A tristeza dela, o Senhor está falando, tenham esse sentimento dentro de vocês. E ele disse, sacerdotes, vistam-se de pano de saco, ministros do meu Deus, ajoelhem-se e chorem a noite toda em frente do altar, pois não haverá mais ofertas de cereais e de vinho no templo do nosso Deus. E o Senhor diz, nos últimos dias, depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas, e colocarei sinais estranhos na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. Deixa eu dizer uma coisa aos profetas. Dura é a palavra do Senhor essa manhã. Dura é a palavra do Senhor. Amados, o Senhor colocou profetas na terra. E em 2 Crônicas 20 diz assim, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amados, os profetas eram levantados como verdadeiros juízes do povo de Deus. Quando se ia para uma guerra, chame os profetas.
Eles eram o celular de Deus na terra, era um modo de falar com Deus. E eles perguntavam: subiremos à batalha? Iremos a essa batalha? Eles eram pessoas tão consagradas a Deus, eles eram o ouvido de uma nação perante o Senhor. Eles eram o ouvido do Senhor na terra. Eles falavam, o povo vinha, falava: nós iremos, Senhor, eles irão. O Senhor respondia e eles respondiam. E a profecia ela é dada para instruir, para disciplinar, para levantar, para abater, para arrancar, como o Senhor disse para Jeremias: eu te levanto para arrancar, para derrubar, para plantar e para arrancar a planta novamente. E nesses últimos dias, as pessoas confundiram o dom profético, porque isso não é ensinado nas igrejas. E os líderes, os pastores, os apóstolos hoje pagarão caro, os mestres, por não terem ensinado o povo de Deus. Porque em Oséias 6:4 diz: o meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. E eu quero dizer a essas pessoas que têm o dom profético, mas se corrompeu como Balaão. E lá no livro de Judas diz: vocês que se contaminaram como Caim, como Balaão. Então há um retorno do espírito maligno, que nós vamos falar em outras lives, o retorno de Caim, o retorno do espírito de Balaão na igreja, que começou, Balaão foi pago para profetizar e amaldiçoar o povo de Deus. Então nós vamos começar por aqui. O que tem acontecido quando o Senhor disse naquele dia: virei sobre os cantores, e ele deu uma ênfase tão grande aos falsos profetas, e virei sobre os falsos profetas que têm enganado e feito errar o meu povo. Mas era grande a ira do Senhor quando ele falou isso. Vocês não têm noção. Gente, eu fiquei dias enferma, porque não é brinquedo o que o Senhor está falando. E aqui agora eu vou dizer aos profetas, mas a vocês que financiam esses falsos profetas. E aqui no livro de Jeremias 23 diz assim: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremeceram. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho. Eu creio que deu uma crise de labirintite em Jeremias. Quando o Senhor mostrou, ele ficou como eu. Sabe? Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Foi assim que eu fiquei. Foi assim que eu chorei dias e dias. Eu entendo direitinho. Ele disse assim: e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Se o povo entendesse o que é o Deus Santo, até para levantar da cama teriam medo. Levantariam das suas camas e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou ter que sair do meu quarto e lá fora me espera um mundo como leões querendo agarrar a presa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Era assim que deveríamos acordar todos os dias. Aterrorizados mesmo. Ah, mas nós vamos levantar com terror todos os dias? Com temor, não é com terror. É com temor do Deus que servimos. É com temor do Deus que levamos o nome. É com temor do Deus que nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. E nos fez reis e sacerdotes. É desse Deus que eu estou falando. É desse Deus que 24 horas diante dele, os anciões clamam: Santo, Santo, Santo. É desse Deus que eu estou falando. Não é do Deus que pintaram para você. Sabe, profeta e falsos profetas que estão por aí? Olha o que o Senhor está dizendo aos falsos profetas. Levantaremos os profetas verdadeiros com ânimo,
Mas olha, o Senhor diz contra os falsos profetas. Jeremias 23, a partir do versículo 9. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado por causa da santidade do Senhor, porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secaram, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Portanto, o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até a minha casa, até na minha casa. Olha o que o Senhor está falando. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Gente, o dia que o Senhor falou que a maioria das reuniões que tem nos montes e em muitas mini congregações virou sinagoga de Satanás. Os dons já não são proféticos, são patéticos. Tem um monte de gente fazendo atos proféticos e não são atos proféticos, são atos patéticos diante do Senhor, porque Ele não os enviou. Tem um monte de aberração acontecendo na terra no nome do Pai, em nome de Jesus, e são verdadeiras aberrações que o Senhor não mandou. E Ele diz, portanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Sabe o que vai acontecer com você que profetiza mentira no nome do Senhor daqui para frente? Porque Ele não faz nada na terra sem antes levantar os seus profetas, os seus santos, seus ungidos. E não é só a mim que o Senhor está usando para dizer. O Senhor está usando dezenas de pessoas, levantando em sonhos, arrebatamentos, crianças, velhos. Joel está se cumprindo diante dos nossos olhos e não estamos percebendo. E ele diz assim, portanto o seu caminho, escute, você falsa profetisa, pitoniza. Sabe o que é pitoniza? Pitoniza eram mulheres que eram consagradas no templo de Apolo, na Grécia, e elas eram separadas e ficavam lá escutando os demônios, e elas praticamente sopravam através da sua boca palavras desconexas para dizerem ao povo que elas eram profetisas. Então, Apolo, no templo de Apolo, tinham as pitonisas, que o nome vem de Piton, de uma cobra, que entrava, havia no templo de Delfos, na Grécia, uma grande Piton, que ela era endeusada, era a deusa das pitonisas, e Apolo foi chamado de Pítio, ou Puto, que vem o nome Piton, adivinhação. Sabe o que está acontecendo com muitas mulheres que eram para estar realmente como Débora, como Uda, profetizando na casa de Deus? Elas se transformaram em pitonisas, como Samuel. Quando Deus parou de falar com ele, ele foi até a pitonisa de Endor e ela invocou espírito de mortos que Samuel já havia morrido e ela queria trazê-lo de volta. Paulo teve, lá no livro de Atos, quando ele saía para a oração, uma moça vinha todos os dias atrás dele gritando, olha, vinde ver os servos do Senhor que estão na nossa cidade. Era mentira? Não, mas era adivinhação. Ela não estava falando isso pelo poder de Deus. Tanto é que Paulo, virando-se para trás, repreendeu o espírito que estava nela. E os demônios saíram. E diz que os donos ficaram furiosos, porque eles ganhavam dinheiro através das adivinhações que aquela moça fazia. E sabe o que está acontecendo? A maioria de mulheres, e quando o Senhor me falava, tinha homens no meio. Mas, vamos supor, de 1 a 100, 90% eram mulheres. E o resto eram homens. Falsos profetas, falsas profetisas,
se tornaram os seus ouvidos. Os seus ouvidos são o quê? Como uma esponja captando as palavras demoníacas, e você libera achando que é Deus te liberando. Olha, eis que eu te digo que o Senhor está me mostrando que o seu marido está te traindo. Isso acontece na macumba. Isso acontece em cartomantes. Isso acontece com ciganas. Deixa eu dizer a você, comece a passar os seus dons e a sua vida diante do Senhor, porque o juízo de Deus está vindo. Sua boca não é para ficar mentindo, que eu estou vendo uma chave, eu estou vendo um carro. Mentira! O Senhor não fala desse jeito. E você que fica ligando aqui a internet, muitas pessoas têm usado os dons de uma maneira miserável. Desculpem o termo que eu estou usando, mas não tem outra palavra para dizer. Você liga e a pessoa começa, você que entrou aqui agora, você que acabou de entrar, o Senhor tem uma palavra para você. Isso é mentira, isso é espírito de engano. Deus não é como um botão que você liga e ele sai entregando recados. Amados, às vezes Deus passava 1 ano, 2 anos sem vir ao profeta entregar uma mensagem. Por isso que todos que começam profetizando, eles dizem, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Elias dizia, vive o Senhor em cuja presença vivo. O primeiro quesito para você ser um profeta sem engano é não sair da presença de Deus. Porque quando você vive aqui, fundamentada nessa bendita palavra, e você não sai da presença de Deus, você não peca, você tem medo de entregar um recado no nome do Senhor. Então eu quero dizer a você que tem esse dom, cuidado, porque olha o que o Senhor está falando. Portanto, o seu caminho será como lugares escorregadios. A partir de hoje você vai andar como se estivesse em cima de sabonete e de quiabo. Seu caminho vai ser escorregadio. Na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque tratarei sobre eles o mal. Pensa bem. Trarei sobre eles o mal. O ano mesmo da sua visitação será este, diz o Senhor. Uau! Você nesse próximo ano que vive... E o que é falsa profecia, irmã Elizabeth? Vocês não têm noção do que eu já ouvi pessoas profetizando casamento. Mentira! Eis que eu te digo que aquele é o seu. Você não tem noção de quantas Santantônias e Santantônios mentirosos estão dentro da casa de Deus, destruindo casamentos. Eu ouvi uma mãe profetizando para o filho, essa não é a sua é essa. Ele deixou o amor da vida dele e veio casar com essa. Pensa se ele foi feliz na vida. Pensa se ele fez essa mulher feliz na vida. E aquela falsa profetisa morreu com esse pecado em cima dela. E o Senhor diz, vocês serão empurrados para a escuridão. Sabe o que é escuridão? Inferno. Ah, mas eu sou uma serva de Deus. Você pode estar frequentando a casa de Deus. Existe um longo caminho entre redenção, viu? E salvação. Jesus nos redimiu. Mas, amados, nós temos que estar consertando e arrependendo todos os dias. A redenção está pronta, Jesus morreu por nós, não tem mais nada que fazer. Agora, nós devemos consertar a nossa vida todos os dias. Santificação não é algo que Deus faz por nós, somos nós que fazemos. E o Senhor diz, o caminho de vocês, eu vou parafrasear para vocês entenderem, será igual ao quiabo. Vocês estarão em caminhos escorregadios, lugares escorregadios, e na escuridão serão empurrados. E cairá nele, porque eu trarei sobre eles o mal.
este ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor, nos profetas de Samaria, bem vi eu, loucura, profetizaram da parte de Baal, de Satanás, de demônios, e fizeram errar o meu povo. Eu não sei você, mas eu estou assim esses dias. Você que tem o dom profético, tem misericórdia da sua vida, corra hoje para o seu quarto. O Senhor manda vestir pano de saco, tira essas roupas, coloca diante do Senhor e fala: misericórdia, Senhor, o que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Amados, há 2 anos atrás eu fui a uma igreja, a convite de uma amiga, e olha que o Senhor não estava me deixando, não foi 2 anos, tem mais, porque tem 3 anos que eu estou na ilha, deve ter uns 3 anos e meio. Porque eu estive lá o dia das mães, ou dia da mulher, e vim para cá em outubro. E no dia que eu estive naquela igreja, eu falei com a minha amiga: essa amiga sua está correndo risco. Porque após o culto, fazia uma fila. Olha, Deus já liberou a palavra, a profecia, a palavra da boca dele que não volta vazia. Mas logo que acabou o culto, formou-se uma fila e aquela mulher profetizava sobre cada pessoa. E eu disse à minha amiga: deixa eu te dizer uma coisa, eu estou trêmula pela sua amiga. Ela disse: por quê? Falei: Deus vai tirá-la, vai levá-la. Ela falou: ela vai morrer? Eu falei: vai. Sabe por quê? Porque ela está manipulando a casa de Deus. E na hora que ela morrer, você vai ver que essa igreja ficará vazia. As pessoas não vêm aqui por causa de Deus. Vêm aqui para receber palavras de encantamento que ela libera. As pessoas não vêm ao culto para adorar a Deus. Elas vêm para receber falsas profecias que adulam e massageiam o ego delas. Essas pessoas que vêm aqui não estão convertidas. Elas estão frequentando a casa de Deus, é diferente. Amados, e a mulher morreu. Vocês acreditam? Menos de 1 ano depois, partiu. Mas Deus vai matar? Amados, se você está contaminando a casa de Deus, você enfilera pessoas. Deixa eu te falar, você que está aí, como eu reconheço um falso profeta? O Senhor diz: pelas suas obras os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Vê como anda essa profetisa. Vai lá e pergunta o marido dela quem é ela, se ela tem marido, porque a maioria não tem, porque os maridos não suportam. Porque elas usam o dom. Cuidado comigo, porque eu sou serva do Senhor. E tenta abafar os maridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Procura como é a vida dessa profetisa, como é o relacionamento dela com os filhos dela, como é o comportamento dela na vizinhança e como é o comportamento dela na igreja. Porque a maioria tenta ser Jezabel, manipulando o pastor e manipulando os membros da igreja. Deixa eu dizer para você que faz fila e põe a sua mão na cabeça de cada pessoa, saindo profecia como se fosse uma fonte que não para de jorrar. É mentira. O Senhor diz aqui, ó, os profetas de Samaria, eu bem vi neles loucura, espírito de loucura. Vai começar a tomar posse de muitos falsos profetas. Eles veem mentiras, profetizaram da parte de Baal, de Satanás, e fizeram errar o meu povo. Mas nos profetas de Jerusalém eu vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam de suas maldades. E eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Será que você está apelando de medo como eu? Olha, eles esforçam as mãos dos malfeitores. Sabe o que o Senhor me disse?
Esses cantores sertanejos que estão por aí, a maioria são desviados do Senhor e frequentavam uma igreja. Não vou falar desviados de uma igreja, porque isso não existe. Eu posso sair de uma igreja, mas estou com o Senhor. Mas a maioria deles fala assim: ai, eu canto sertanejo, mas eu amo Jesus. Bem, você pode amar Jesus, você vai para o inferno do mesmo jeito. Amar Jesus é você fazer o que ele manda. Vocês dizem que me amam, mas não fazem o que eu mando, diz o Senhor. Queridos, não é brincadeira ser crente. E esses meninos novos, eu falo meninos que a maioria tem 20, 21 anos, como aquela que morreu tinha 26 anos. Deixa eu dizer uma coisa. Eles servem a Deus e servem a Mamon. Não tem como servir dois senhores. Um dia eu canto uma música para Jesus do púlpito e os crentes bobos: ah, fulano tá cantando, foi lá no culto. Gente, pelo amor de Deus, você que empresta cultos e púlpitos a esses cantores para, ai, eles vieram na minha igreja como se grande coisa fosse. Cadê o irmãozinho José, o irmãozinho João, que lava carro para os outros, que capina? Quando ele vai na sua igreja, por que você não celebra? Você celebra só quando essas celebridades vão na sua igreja e cantam. Ai, elas cantaram um hino para Jesus. Lixo! Vocês acham que o Senhor recebeu? Não! E sabe o que acontece? Essas cantoras e cantores têm gurus espirituais, falsas profetisas. Eu estava pensando, aquela cantora que morreu. Diz que tem uma pastora, uma profetisa que cuidava dela. Por que que ela não disse: se você não se converter de verdade, o juízo de Deus virá sobre você? Sabe o que acontece? Eu não vou dizer, talvez na última hora, essa menina teve um contato extraordinário com Jesus. Mas essa mulher que cuidou dela, que vive na mansão dela, profetizando para os outros, amigos dela: ai, vai com a minha bênção, o Senhor é contigo, seu show será uma bênção. Que aberração é essa? Havia rodas de cerveja e depois a profetisa profetizando: vai para o inferno. E será, o seu castigo será pior, porque você usou os dons de Deus para fazer enganar o povo. Você que pastoreou essa moça, você que pastoreia um monte de cantores, eles frequentam a minha igreja, isso te dá status. Querido, celebre quando a irmãzinha lavadeira vai na sua igreja. Celebra quando uma alma se converte. Não é celebridade. Sabe? Não é porque alguém canta e é famoso. Sabe quem é famoso diante do Senhor? Aqueles que andam segundo os seus caminhos. E aqui o Senhor disse a esses profetas: o ano que vem, o Senhor disse, e nesse ano, seus caminhos se tornarão escorregadios. Vocês vão ver a queda de centenas e milhares de falsas profetisas e falsos profetas que andam fazendo atos patéticos no nome do Senhor. Nem sei se essa live, se só uma live vai dar para falar tudo o que precisa ser falado sobre profetas. E eu não vou correr e eu não vou ter pressa. Se não der para falar hoje, eu continuo na segunda-feira. Mas o recado será entregue na íntegra aos chamados profetas. Mas nos profetas eu vejo uma coisa horrenda: cometem adultério. O que é adulterar? É falsificar algo. Adulterar é você mudar a essência. E adultério, no caso aqui, é você ter relação sexual fora do casamento. E o Senhor, ele tem uma noiva. Então, quando você tem relações fora do casamento, você é um adúltero. E o Senhor está falando: quando vocês se relacionam com esse povo, são adúlteros.
porque eles estão profetizando da parte de Baal, de Satanás. Passa a sua boca em revista. Você que tem dom profético. Você que vive nas casas de luxo, nos alfaviles da vida, nas aldeias do vale e nos condomínios fechados, porque eu nunca vi. Deus só manda profeta no alfaville, nos condomínios de luxo, na aldeia do vale. Deus não está mandando esse povo ir lá do outro lado, onde tem um assentamento e onde tem uma irmãzinha pobrezinha passando necessidade. Engraçado que para esses o Senhor não manda. Mas nas casas de luxo, onde elas te dão bolsas, ainda que usadas, mas da Louis Vuitton, da Chanel. Ai, eu recebi um iPhone de uma pessoa, ela mudou e te deu o antigo dela e você está jubilando e achando, e aí você profetiza tudo que ela quer ouvir. Seu caminho é escorregadio e o Senhor te lançará em prisões e na escuridão. Onde você está lendo isso, irmã Elizabeth? Em Jeremias 23. Lê que você vai estremecer. E ele diz, vocês diante de mim são como Sodoma e Gomorra. Você está achando que você saiu da sua casa. Ah, eu vou levar um recado de Deus para fulano de tal. Igual uma que me ligou. A senhora pode orar por mim e ver o que Deus está falando? Eu falei, querida, você enganou de telefone. Eu não sou pitonisa. Não sou guru. Não sou Walter Mercado para dizer, ficar adivinhando coisas. O que é que você está passando? Ah, Deus sabe bem, mas eu não sou adivinha. Deus sabe, me conte, para mim saber orar por você. Eu não sou adivinha, mas às vezes Deus me dá sonho com pessoas, Ele me dá palavras para entregar a algumas pessoas. Você está entendendo? Ele faz isso sim. Só que, preste atenção. Olha o que o Senhor vai fazer. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer a losna. Você conhece o que é a losna? Na minha época, a vovó dizia losma. Muitos antigos sabem do que eu estou falando. Você está entendendo? A losna é a pior planta que você puder pensar de amarga. Bengiló é mel perto da alosna. E o Senhor, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos aos profetas, vão escorregar, ser lançado na escuridão, porque estão profetizando da parte de Baal, são como Sodoma e Gomorra, adúlteros, porque não estão sendo usados por mim, estão se relacionando com Baal para profetizar ao meu povo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que lhes darei comer a losna e lhes farei beber água de fel. É o juízo de Deus, porque dos profetas saiu contaminação sobre toda a terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam, ensinando-vos vaidades, e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa, eu estou falando aos profetas, mas você que sai da sua casa para ir na casa de algumas irmãzinhas do outro lado da cidade para buscar revelações, cuidado. Eu não sei porque vocês não lêem Bíblia. O Senhor disse, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vocês não precisarão buscar nada, porque o Espírito Santo lhes ensinará tudo. Mas sabe o que vocês não querem? Ter o tempo de esperar na presença de Deus, de orar. Vocês querem um delivery, liga iFood. Vocês querem um iFood espiritual. Ah, eu vou ligar no iFood e a comida vai estar aqui em 10 minutos.
Eu vou ligar para o profeta e ele vai orar comigo e eu vou ouvir palavras que massageiam meu ego e elevam a minha estima. Jesus não morreu para te dar autoestima. Jesus morreu para te dar vida eterna. A sua autoestima tem que ser trabalhada em você. Ler a Bíblia, porque o maior coaching que eleva a autoestima é a palavra de Deus. Mas ninguém quer ler Bíblia, ninguém quer gastar tempo com Deus, é o dia inteirinho assistindo TikTok, é o dia inteirinho lendo rios, vendo rios, aqueles trem besta, aqueles videozinhos idiotas. Por isso estamos em uma geração idiotizada. Sem falar nas minisséries da Netflix, Las Casas de Papel, que vai pegar fogo, porque Casa de Papel pega fogo. E é umas bobagens que você empresta. Aí depois você tem que estar fazendo delivery espiritual, porque você já não escuta mais Deus. Sabe por que Saul foi atrás da pitonisa de Endor? Porque Deus não falava com ele mais, nem pelos profetas, nem pelo Urim, nem Tumim, que eram as pedras sacerdotais, por onde Deus respondia. Sabe por que vocês estão indo nessas pitonisas? Porque vocês perderam o contato com o Espírito Santo. Porque vocês perderam o contato com Deus. E vocês ajoelham e já não ouvem a voz de Deus. Vocês têm que andar igual Adão, escondendo atrás das árvores. Geração volta para Jesus. Eu sei que esses vídeos têm ido pelo mundo, mas eu estou direcionando a Goiânia, porque o Senhor tem uma palavra para Goiânia. Para de mentir, para de profetizar em nome de Baal. Para de fazer fila e pôr mão na cabeça e profetizar ao povo. Comece a mostrar ao povo o pecado. Vocês não podem pôr a mão na cabeça de um desses cantores e dizer que tá tudo bem se eles depois saem, vão se drogar, prostituir, adulterar, e vocês dizendo que tá tudo bem? Vocês dizendo a eles que tá tudo bem? Sabe o que vai acontecer? Escuridão para vocês e para eles. E olha o que o Senhor ainda diz mais. Assim diz o Senhor dos Exércitos, agora já não é falsos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e ensinam vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Falsas profetisas mentirosas. Seu pai é Satanás, porque ele peca e mente desde o começo. E a mentira, ela é uma pessoa, como a verdade também é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Satanás é o pai da mentira. Então, tanto a mentira como a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, Satanás é a verdade. A mentira. Quando você mente dizendo que o Senhor te mandou falar algo e você fala, aqui o Senhor diz, vaidade do seu coração, é do seu espírito de loucura. Para de pôr a mão nas cabeças e deixa eu te dizer, você que deixou essa falsa profetisa, esse falso profeta, pôr a mão na sua cabeça, você está contaminado com esse espírito de loucura, de Sodoma, de Gomorra. Vai escorregar também, vai para a escuridão, vai beber a losna e fel. Porque você rejeitou o Senhor, como diz Jeremias 2, o meu povo me abandonou, manancial de águas vivas, e estão bebendo águas em cisternas rotas e lameadas. Para de andar atrás de cisterna rota. Para de andar atrás de homens e mulheres contaminados com o espírito de Baal. Para de ficar ouvindo gurus espirituais da maldade. Para de andar atrás de pessoas que se tornaram verdadeiros demônios dentro da casa de Deus, no nome do Senhor.
Irmã Elizabeth, o que é que eu faço agora? Eu que só não dou um passo sem ligar para a profetisa minha de plantão. Peça perdão ao Senhor e se arrependa, porque o juízo de Deus está vindo. E o Senhor diz, eles dizem continuamente aos que me desprezam, aos cantores sertanejos, há muitas meninas de programa. Você não sabe quantas profetisas é financiada por meninas de programa. Ah, o Senhor é contigo, Deus vai mudar a sua sorte. Deixa eu dizer, diga para ela, você vai para o inferno se continuar fazendo programa. Sertanejo, se você não voltar para o Senhor, o seu dinheiro vai com você para o inferno. O que você vai fazer com o seu dinheiro no inferno? Você é apenas fogueira para queimar. Nós precisamos falar a verdade. Não estou dizendo só aos cantores sertanejos, aos advogados, aos médicos. Vocês não têm noção. Até 2 horas da manhã, médicos ligando para mim, advogados, eu quero converter, eu não quero juízo, eu quero glória. Cantores, daquele dia para cá, vocês não têm noção quão pouco eu tenho dormido. Pessoas se arrependendo, chorando, mandando mensagem, ora por mim, eu quero me arrepender. Glória a Deus, porque eu não quero ter o espírito de Jonas que pregou sobre Nínive, Nínive se converteu e ele ficou emburrado. Ah, mas o Senhor mandou eu profetizar juízo, agora não veio juízo, veio e foi glória. Pelo contrário, eu quero que venha a glória de Deus. Eu não quero que ninguém pereça. Eu não estou aqui torcendo para você cair. Não estou aqui torcendo para Deus te matar. Pelo contrário, se eu estou aqui mostrando a minha cara, é porque eu quero que você se levante, meu irmão e minha irmã. Eu não quero a sua queda, eu não quero a sua morte, porque muitos irão morrer. Muitos. E aqui diz, e dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. É isso que os falsos profetas estão profetizando. Vai dar tudo certo. O Senhor é contigo. Shalom. O Senhor vai te abençoar. Mentira, eles estão te mandando para o inferno. Para de ficar ligando para as pessoas pedindo para orar por você. Para de ficar pedindo, irmã, ora por mim. Você que tem que se arrepender, você que tem que orar. É você que tem que consertar os seus caminhos. Não sou eu que tenho que ficar pondo mão na sua cabeça. Para dessa dependência. Tem pessoas que saiu do vício das drogas, mas pegou outra droga mais pesada dentro da casa de Deus. Sabe qual é? A droga da dependência do ser humano. Se o pastor não foi no seu aniversário, você fica chateada. Se o pastor não te ligou, você fica chateado. Para de depender de homens. Para de ficar ligando para as pessoas orar por você. Entra para o seu quarto, fecha a porta. E o Senhor que te vê em secreto, Ele te recompensará. Para de ficar usando essa droga mais pesada do que cocaína e crack, de dependência das pessoas ficar ensinando o caminho. Aqui, ó. Tá aqui, do seu lado, na sua mesa. Não é para ficar na estante pegando poeira, não. E o Senhor disse, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento às palavras e as ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre as cabeças dos ímpios. Queridos, e o Senhor diz que eis que saiu com indignação. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Nos nossos dias, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Eu não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, quer dizer, se eles participassem da minha assembleia,
se eles participassem do culto celestial, se eles participassem da reunião espiritual que tem no céu, se eles estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e os fariam voltar dos seus maus caminhos e da maldade de suas ações. Mas os falsos profetas não estão nas assembleias do Senhor. Eles não participam do culto do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui, se estivessem no meu conselho, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Vocês acham que eu não estou vendo vocês? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não os veja? O Senhor vai te achar. O Senhor vai te achar. Dentro dessas mansões, vocês vão ver espírito de loucura pegar esses falsos profetas onde eles andam. Ai, irmã Elizabeth, você está lançando maldição. Não, bem, está na Bíblia. Eu estou lendo Bíblia para vocês. Não estou aqui, o Senhor vai te matar. Eu estou falando, sai desse caminho enquanto é tempo. Ai, eu não posso mais ser usada. Pode. Passa a sua vida em revista. Converta-se das suas maldades. Limpa a sua boca. Limpa a sua mente. Faz parte desse culto celestial, dessas assembleias solenes que Deus faz. E Ele usará a sua boca para levantar o povo dos últimos dias. E o Senhor está perguntando, esconder-se-á alguém em esconderijo de modo que eu não os veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho eu ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, eu tive um sonho, sonhei. Onde você está lendo isso, irmã Elizabeth? Ainda continua em Jeremias 23. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas de engano de coração? Eu falei, não vai dar tempo. Falta 4 minutos para terminar. E eu não posso parar por aqui. Então, segunda-feira nós vamos continuar. Porque a maior ênfase do Senhor foi sobre os profetas falsos. Porque os verdadeiros estarão se levantando. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Até quando sucederá no coração dos profetas que profetizam mentira e que são só profetas de engano de coração? Até quando? Quero dizer a você, Deus está indo atrás de você. O Espírito Santo vai te achar. Você que vive nos montes, profetizando mentiras, dizendo, o Senhor me diz, o Senhor me mostrou você de terno com uma pasta na mão, e o cara é bandoleiro, mau caráter, dando calote em todo mundo, e eu tô vendo você de terno, de gravata com a pasta na mão. Tô vendo você usando camisa azul. Que palhaçada! Se Deus está interessado na cor da roupa que você veste. Para de mentir o nome do Senhor. Eis que eu estou vendo uma chave. Mentira! Para de enganar. E esse negócio ainda vai render, porque essa palavra hoje, ela é apenas fundamento. E eu não vou parar. Porque eu disse que a próxima semana eu tenho que entregar um recado aos líderes. Queridos, eu tenho que entregar o recado na íntegra. E ele é terrível. E aí vamos terminar aqui dizendo, eles têm os profetas do engano, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Deus está comparando esses falsos profetas às pessoas que frequentam a casa de Baal.
O profeta que teve um sonho, que conte os sonhos, e aquele que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha, quem é que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Ladrões da palavra de Deus. É assim que você é chamado quando você é um falso profeta. Ladrão de palavra. Usurpador de palavra. Dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não te enviou. E o Senhor diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas. Não é a irmã Elizabeth, tá, amados? O Senhor, eu, o Senhor, sou contra os falsos profetas, que roubam, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e diz, ele disse, para de usar, eis que te digo, o Senhor não está dizendo nada, cala a sua boca. A partir de hoje, que Deus imudeça esses falsos profetas que têm feito errar o povo de Deus. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e diz, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e que os conta e faz errar o meu povo, com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Amados, chegamos ao fim dessa live, mas eu tenho que continuar depois, sabe? Eu tenho que continuar. Segunda-feira eu quero dar continuação, porque é apenas a ponta de um iceberg o que esses falsos profetas andam fazendo na terra. E eu tenho que entregar esse recado na íntegra, porque senão eu é que ficarei mal diante do Senhor. Mas pega todas essas palavras, Jeremias 23, Joel, que eu li, e pega seu caderno e uma caneta, porque segunda-feira você vai pegar tantas versões da Bíblia, tantos versículos, e eu quero que você seja levantado. Eu sei que há um dom em você, mas você precisa trabalhar esse dom. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, eu entreguei a sua palavra. Entreguei, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, e não é fácil, mas estou aqui em obediência santa ao Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque muitos estão espumando de ódio nesse momento, mas não me importa se eu estiver bem com o Senhor. Pai, aqueles que têm dom profético e que o Senhor precisará tanto deles nesses últimos dias, converta o coração deles ao Senhor. Senhor, que na mente deles haja uma conversão genuína, que eles parem de mentir, que eles tirem o espírito de Baal da vida deles. Senhor, executa juízo sobre o espírito de Baal que estão sobre muitos falsos profetas e profetisas que têm enganado o seu povo. E esse povo que anda atrás do engano, e esse povo, Senhor, que anda atrás dessas pitonisas e desses pitons espirituais, abra os olhos do seu povo para que vejam, que resplandeça a verdadeira luz do evangelho sobre eles e sobre os pastores, ilumina a mente deles para eles pregarem contra esses falsos profetas, que haja um sacudir na liderança da sua casa, que eles não fiquem só dentro de gabinetes vendo vídeos, mas que eles comecem a ensinar o seu povo. Traga o seu povo de volta, Senhor, para a sua glória.
e ajuda-me a entregar esse recado completo, porque, Senhor, eu estou estremecida diante do Senhor pelo seu juízo que virá. Estão todos debaixo das suas mãos. Levanta-os em glória, aqueles que estão chorando agora, que estão, Senhor, que sentiram temor no coração, a esses alcance, a esses levante, mas aqueles presunçosos, ensoberbecidos na sua soberba e orgulho, e que estão agora lançando maldição contra mim, que os anjos do Senhor apanhem essas maldições e as lance no profundo, Senhor, do abismo, porque eu sou, Senhor, guardada em ti, e não me incomodo, porque, Senhor, é o Senhor que me pastoreia. O Senhor diz que nos últimos dias nos enviaria como cordeiros no meio de lobos. Senhor, e um cordeiro é indefeso se ele estiver sozinho, mas se o pastor estiver com ele, Senhor, pode vir uma matilha de lobos e eles não alcançarão esse cordeiro. E o Senhor não venceu como leão, mas foi como cordeiro. Então guarda-nos debaixo das tuas mãos, nos pastoreie nesses dias, tire de nós todo esse espírito de engano, feche os nossos ouvidos para a maldade desses falsos profetas e ajuda-nos a comer a palavra viva do Senhor, que é fogo consumidor, que limpa os nossos pecados, esmiuça a penha, a pedra que há em nós. E eu entrego essa live no seu trono agora, Senhor, que o Senhor é o merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que ficaram até esse momento conosco. Deus os abençoe e clame ao Senhor, sopra seu vento e deixa o Senhor lavar a sua vida e nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Shalom, shalom.